6h41, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Olha, e ontem à tarde a Força Jovem Universal realizou a corrida Saiba Dizer Não. A ação tem como objetivo mobilizar os jovens no combate ao aumento da violência urbana. Na verdade, esse grupo faz várias ações muito ligadas ao esporte, né? Essa corrida foi mais uma delas e a gente mostra agora para você. Ao todo, 1.400 jovens percorreram 5 quilômetros pelas principais avenidas da capital. Jean Davidson foi um deles. O jovem, ele não tem aquela oportunidade de, como assim, um sonho que ele tem de ser um atleta profissional. Então, o Força Jovem, ele abre as portas para essas pessoas que têm capacidade, que têm talento para ser, assim, alguém na vida. A corrida Saiba Dizer Não tinha como objetivo chamar a atenção da população sobre a violência no país. Tem muitos jovens aqui que eram drogados, viciados, hoje são esportistas, são jovens. Eu mesmo era um. Hoje eu estou aí como lutador, atleta, fico feliz em participar. Esse evento tem o objetivo de dizer não ao que é nocivo, não às drogas, não à violência, não à prostituição, não a tudo que é prejudicial para os jovens. Agora vamos lá para o estúdio da rádio A Crítica FM conversar com a Adriane Diniz e a Deilson Albuquerque. Eles também estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Adriane, bom dia. Bom dia, Deilson. Primeiro, muito obrigada aqui, Adriane, por essa semana que você ficou aqui no Manhã. Valeu de verdade. E aí, tudo bem com vocês? Como foi o fim de semana prolongado? Tudo certo, foi bem tranquilo. Eu aproveitei, inclusive, o aniversário da cidade para tomar um banho de rio, que é um dos lugares que eu mais gosto nessa cidade. E você, Adeilson, curtiu ou trabalhou? Eu estive aqui pela manhã com os nossos ouvintes, foi inclusive uma participação muito bacana ontem, né? Muitas autoridades, né, Adriane, deixando sua mensagem, felicitando aí a capital amazonense e como os nossos ouvintes também. Foi um dia assim bem tranquilinho ontem também, o aniversário da nossa cidade particularmente. Que bom, né? Agora todo mundo de volta ao batente, a semana começando efetivamente nessa terça-feira. Inclusive lá em Brasília, a gente sabe que normalmente começa uma movimentação por lá às terças-feiras mesmo, nem precisa ter feriado na segunda, não. E hoje, então, vai ser instalada a Comissão da Reforma Política, um momento bem importante para o país. Muito importante, né? A previsão é que essa comissão seja instalada nessa semana, estava prevista para ser na semana passada, no dia 19, mas foi adiada e agora a previsão é que isso, de fato, aconteça hoje. A gente teve uma mini-reforma eleitoral no ano passado, né, em 2015, mas a intenção é que agora haja uma reforma mais ampla. E existem alguns impedimentos aí, Daniela, porque os atores dessa reforma, que devem fazer essa reforma, eles fazem parte dela também, eles são atingidos diretamente pelo que vier. Então, existem algumas propostas, como, por exemplo, o fim das coligações, que são as alianças políticas feitas durante o período eleitoral, que ajudam os partidos políticos, por exemplo, a elegerem vereadores, deputados, enfim. Essa é uma das propostas que está prevista. E alguns parlamentares querem tentar adiar essa reforma para a validade da reforma para 2022. Assim, as pessoas que estão em mandato não seriam tão atingidas. E ela começa agora essa discussão, né, se for criada de fato a comissão hoje, para que em 2017, um ano que não tem eleição, ela possa seguir sem atrapalhar ou sem ter conflitos com interesses partidários, com interesses políticos. Alguns políticos, inclusive, falam até em ceticismo, né, que é a descrença nessa possível reforma política que tem essa comissão que vai ser instalada a partir de hoje, pelo menos, é isso que se espera, Dani. Espera que dê algum resultado, né, que o nosso país realmente melhore, porque a gente sabe que precisa e ano eleitoral é complicado mesmo. Vamos torcer, né, e acompanhar para que eles façam com calma e que sejam reformas efetivamente que possam contribuir aí para a democracia do país. Gente, agora vamos falar de política local. O TRE Amazonas deve concluir hoje o processo contra o governador José Mello, é isso? Ele é acusado de abuso de poder econômico, tinha uma juíza de férias, está voltando hoje, então o processo deve ser retomado, é isso? É isso mesmo, né? A Corte do Tribunal Regional Eleitoral entendeu que só poderiam votar, só poderiam decidir esse processo quando todos os membros estivessem presentes. Isso porque há um empate. Já houve uma votação inicial, ficou 3-3. E quando há um empate, existe o voto Minerva, que é o voto de decisão do presidente da casa, que é o Iedo Simões.
Iedo disse que já preparou, o desembargador disse que já preparou esse voto há mais de um mês, mas precisava em que todos os membros estivessem, até porque quando se coloca na votação novamente, eles podem mudar de ideia, né? Pode mudar de lado. Então, esse voto Minerva já está preparado, a gente deve saber o que acontece hoje nesse processo que foi movimentado, né? Foi movido pela coligação adversária no último pleito, a Renovação e Experiência, no qual o senador Eduardo Braga faz parte. E essa não é o único processo que José Melo está respondendo. Inclusive, foi cassado desde janeiro pelo TRE. Inclusive, na última reunião, no último encontro, né, realizado pela Corte, foi a Ana Paula Serizawa, a juíza federal, que faltou, inclusive pelo fato de ela estar em férias, né? Agora, como ela retoma aos trabalhos, então a Corte pretende pelo menos fechar isso na tarde de hoje. A gente deve ter uma decisão definitiva sobre esse caso, né? Definitiva aqui, porque ainda cabe recursos. O governador José Melo e o vice Henrique Oliveira estão cassados desde janeiro, num processo que fala de compra de votos, né? E nesse processo eles apontam vários problemas, como aumento de salário de servidores durante um período que não se podia, doação de tablets para alunos do terceiro ano, que seriam alunos que já poderiam votar, entre algumas outras ações que configuram compra de votos. Já houve uma condenação, ele recorre no Tribunal Superior Eleitoral e essa condenação, que pode acontecer ou não hoje, vai também parar no Tribunal Superior, né? Porque eles podem recorrer dessa decisão ainda. E aí só vai ser cassado ou não, Daniela, definitivamente, quando se esgotarem os recursos. Enquanto isso, o governador permanece no seu cargo. E também esse clima assim de instabilidade que não é bom para ninguém, né? Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas eu não resisto. O Adeilson aí narrou esse emocionante fim do campeonato amazonense. Eu sei que vocês já falaram sobre isso ontem, mas não resisto. Adeilson, qual foi a sensação aí de narrar uma vitória depois de 40 anos sem título de um time que foi o Faixa, hein? Quase 45 anos, 45, né? olha só. Exatamente. Foram 4 décadas aí de muita espera, chegando a quase 45 anos. Sinceramente, foi muito bom. Ainda mais sendo na Arena da Amazônia, palco de Manaus da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas, palco também das eliminatórias. Foi fantástico. E o melhor de tudo é que nós, ontem, ficamos sabendo que o presidente do time do Fast Clube, Cláudio Nobre, já deixou bem claro que pelo menos quer manter essa base para o bom andamento da equipe no ano de 2017, o que é um resultado muito bom, pelo menos uma atitude que deve acontecer. A gente espera que isso realmente seja colocado na prática e que o Fast Clube, que tem uma agenda muito cheia ano que vem, possa representar muito bem o Amazonas na Série D, na Copa do Brasil e na Copa Verde, principalmente na Série D, já que nós vivemos essa situação muito incômoda, que é a chamada fundo do poço do futebol nacional, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. E uma prova, né, de que nem precisa trazer, às vezes, talentos de fora. A base do Faixa é uma base local, né, de jogadores daqui mesmo. Exatamente, 30%, 40% da base local aqui, muitos jogadores, inclusive, reaproveitados. Houve, inclusive, uma forma até de trazer alguns atletas que estavam em outras equipes no ano passado, como do próprio Nacional, do próprio time do Pincel dos Solimões também, e aí foram resgatados para montar essa equipe do time do Fast Clube nesta temporada, que realmente deu muito certo. Não só o time do Fast Clube é um exemplo de que, mantendo a base, buscando resgatar talentos locais, pode-se chegar a algum lugar, como o próprio Pincel dos Solimões, que foi vice-colocado nesse campeonato, no Campeonato Amazonense, e também garantiu vaga na Série D do ano que vem. Ou seja, estamos muito bem representados na temporada do ano que vem. Tanto o Pincel dos Solimões quanto o Fast Clube, que quase 45 anos de seca, chegou ao título tão esperado do estadual. Fast Clube aí campeoníssimo, que tem pôster hoje em homenagem a ele no caderno craque, né, do jornal A Crítica. Eu acho que a Deilson já está, inclusive, pegando aí para mostrar, para quem acompanha a gente aqui pela televisão, olha só. É realmente um momento histórico, e aí a Adriane e o Adeilson, para quem acompanha a gente pela televisão, está mostrando aí, olha só, o pôster histórico, um presente do caderno craque. Obrigada, meninos. Ótimo início de semana para todos nós, né? Daqui a pouco a gente se fala, Adriane, com a entrevista do Marcelo. Até mais. Até já. Como eu falei, né, daqui a pouco tem entrevista com o candidato do PR, Marcelo Ramos, aqui ao vivo com os nossos companheiros, tanto da rádio, quanto do portal, quanto a Crítica. Agora a gente começa a falar de política, mostrando para você a agenda dos candidatos a prefeito para o dia de hoje. Arthur Neto despacha na prefeitura pela manhã. À tarde, visita a empresa do Polo Industrial de Manaus e à noite se reúne com mototaxistas. Concede entrevista a uma emissora de TV e participa de debate.
Marcelo Ramos participa de entrevista com jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação no Manhã no Ar. E à noite participa de debate numa emissora de TV. Agora a gente mostra às 6h51, que já foi notícia até agora no Manhã no Ar. Vamos ver. Acidente entre ônibus escolar e uma caminhonete deixa 3 crianças mortas no ramal das Pedreiras, quilômetro 135 da M010. Segundo a polícia, o motorista do ônibus não prestou assistência e fugiu do local do acidente. Outras 8 pessoas tiveram ferimentos leves e foram transferidas para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Bombeiros continuam as buscas pelo corpo do menino Gustavo da Silva Araújo. A criança desapareceu na tarde de domingo depois de cair num bueiro no bairro Monte das Oliveiras. Cerca de 25 bombeiros participam das buscas, junto com familiares do menino. Ciclista morre após ser atropelado por ônibus alternativo na Avenida Grande Circular, na zona leste da cidade. Testemunhas afirmam que o motorista dirigia em alta velocidade e fugiu do local logo após o acidente, sem prestar socorro à vítima. A Universidade do Estado do Amazonas anuncia para 11 de setembro a aplicação da prova de conhecimentos gerais. O exame, que tinha sido aplicado no último domingo, foi cancelado por causa do apagão que atingiu Manaus e municípios da região metropolitana. A retificação do edital do vestibular deve ser divulgada até o fim desta semana pela instituição. Alunos de comunidades ribeirinhas ajudam a criar aplicativo que mostra linhas, horários e caminhos feitos por 200 barcos regionais. O projeto surgiu quando um professor viu a dificuldade de colegas de profissão ao embarcarem para as escolas do interior do estado. O aplicativo Transporte Fluvial de Manaus está disponível para telefones com sistema Android. Agora eu quero dar um recado das óticas Oftalnorte para você. Na hora de escolher os seus óculos, você precisa, claro, optar por quem tem credibilidade e tradição no mercado. Nas óticas Oftalnorte você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Faça aí uma visita e aproveite as promoções. Aqui o desconto é real. Olha só, pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% de desconto à vista ali, ó, com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Durante toda essa semana, as unidades básicas de saúde vão realizar uma programação com exames de prevenção e combate ao câncer bucal. Sobre esse assunto, eu vou falar agora com a Thea Morel ao vivo. Olha aí, ela já está aí. Bom dia, Thea. Até quando as unidades vão realizar esse exame, hein? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Bem, esse evento vai acontecer pelo menos até o dia 31 de outubro, até o próximo domingo. E o atendimento dessa semana, de prevenção ao câncer bucal já começa a partir de hoje, Daniela, nas 139 unidades básicas de saúde do município, as UBSs. Essa semana ela foi criada em 2014. É uma maneira realmente que o município tem de incentivar as pessoas a procurarem aí a prevenção em relação ao câncer bucal e fazer exames, além de dar orientação para toda a comunidade em relação aos cuidados que você precisa ter para que essa doença não lhe atinja. Existem aí alguns grupos de risco que desde maio já estão sendo avaliados. Inclusive em maio houve uma campanha pela gripe, de combate à gripe, de vacinação contra H1N1. E nessa campanha, os idosos, as pessoas que fumam, que são grupos de risco, e até as pessoas que pegam muito sol, foram avaliadas em relação à prevenção do câncer bucal. Foi uma maneira aí que a administração municipal encontrou de trabalhar essa prevenção e de atingir esses grupos que são grupos prioritários. Em 2015, existe inclusive um dado estatístico de que 62 biópsias de câncer bucal, de prováveis câncer bucal, de prováveis lesões que poderiam gerar o câncer bucal foram avaliadas e dentro dessas biópsias apenas um caso foi confirmado. Nem toda lesão que você tem na boca pode acabar gerando essa doença, mas é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque essas lesões podem piorar e câncer sempre é câncer, Dani? Melhor maneira realmente é de prevenir e durante essa semana todas as unidades básicas de saúde vão estar trabalhando com essa prevenção e dando orientação para as pessoas sobre quais os cuidados que você precisa tomar e o que você precisa saber para realmente evitar que essa doença apareça e que ela se desenvolva. Daniela. Agora, até as pessoas devem procurar esse atendimento ou as pessoas que normalmente vão nessas unidades de saúde já vão ser orientadas ali para esse serviço extra? Como é que vai funcionar, você sabe?
Exatamente, são 139 unidades básicas de saúde. Você procura a unidade básica de saúde. A informação que o município deu é que esse atendimento vai funcionar durante todo o horário de funcionamento da unidade básica de saúde. Nessas unidades vão existir profissionais que trabalham com essa área odontológica para estar avaliando aí possíveis lesões. Se você observar que tem uma lesão que é muito séria, aí a pessoa é encaminhada para um centro especializado de odontologia. A partir daí a pessoa vai fazer a biópsia, né? Como eu falei, foram 62 no ano passado, e essa biópsia vai mostrar se aquela lesão ela pode desenvolver ou não um tipo de câncer. Mas é muito importante porque às vezes as pessoas pensam que tem algum tipo de feridinha na boca, tem algum tipo de coisa e ignora, né? Porque muitas vezes ela se cura naturalmente. É importante, principalmente para esses grupos de risco, Dani, porque essas lesões elas podem sim piorar e elas podem sim desenvolver essa doença. É uma doença silenciosa, que você pensa ali que ela não está surgindo, mas na verdade ela pode sim se agravar, e prevenir, começar a tratar desde o comecinho faz muita diferença. Obrigada, Té Morel, sempre com informações de serviço de manhã bem cedinho pra gente. Obrigada, Té. Até a próxima. Olha, com as altas temperaturas registradas aí nas últimas semanas, em pleno verão amazônico, os manauaras buscam alternativas, claro, para fugir desse calorzão. Tem banho, tem flutuante, né? Quem aproveita, então, um feriado prolongado como esse? A alta temperatura tem aquecido muito também, sabe o quê? Os negócios. Vamos ver como os estabelecimentos estão aí se preparando para atender esses consumidores calorentos. Mês de outubro é de pouca chuva e muito sol. É o pico do verão amazônico, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O jeito, então, é procurar alternativas para aliviar o forte calor. Os flutuantes instalados no Rio Negro, por exemplo, estão virando uma ótima opção para essa estação. Quem trabalha com esse tipo de negócio tem de estar preparado para atender a procura. E é evidente que a gente acaba reforçando algumas estruturas, né? Aumentando a quantidade de banheiro. Aqui, no caso, a gente tem estações de tratamento, então a gente teve que providenciar estações de tratamento de maior porte para suportar essa carga extra. Então a gente vai tanto fazendo adequações no quadro de funcionários, quanto adequações na estrutura física do local. Na praia, os vendedores ambulantes também já estão de olho no verão. Então o pessoal, para fugir do calor, ele sai de casa e vem se refrescar na Ponta Negra, tomar um banho, né? Tomar uma água, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja também. E acho que dessa forma que o amazonense em geral e outras pessoas que estão também de outros estados também aqui em Manaus, se livram do calor, cara. Para Jéssica, não existe forma melhor de enfrentar o calor. A gente vir ir para banho, ir para balneários, fugir desse calor, senão fica dentro do quarto no ar-condicionado, né? Com Dona Angélica também não é diferente. É assim que a gente aproveita, tem que aproveitar, que isso é raro. Imagina, né? Ponta Negra lotada com aquele calor que fez. Agora é um outubro meio diferente, né? Setembro choveu bastante, outubro está muito quente, como a gente sabe, tem que se prevenir, não só aí com esses banhos, mas também passando protetor, usando roupa fechada, tem que se prevenir. Gente, 6 horas e 59 minutos, quase 7 horas em ponto, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista do Marcelo Ramos, do PR, candidato à Prefeitura de Manaus. Eu e meus colegas do Jornal, o Portal e a Crítica vamos repetir o que fizemos no primeiro turno, fazer uma entrevista coletiva da Rede Calderaro de Comunicação ao candidato. A gente volta já já.